Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gélido açoitava as ruas de Charleston, fazendo as folhas secas baterem com força nas fachadas. Os transeuntes passavam apressados, agasalhados em seus casacos, quase ignorando a pequena cena que se desenrolava na esquina de um beco. Jack Reynolds, policial há mais de 10 anos, estava perto de sua viatura, com ar de superioridade. Ele observava uma multidão agitada em torno de uma altercação. Uma jovem negra acabará de tentar acalmar uma briga entre dois homens, mas Jack, cego por sua arrogância, decidiu puni-la por sua insolência. Sem aviso prévio, ele ergueu a mão e lhe deu um tapa forte. A mulher cambaleou e uma dor aguda atravessou seu rosto como um raio. Os transeuntes prenderam a respiração, alguns cochichando, outros sacando seus celulares para filmar. Mas o que Jack não sabia era que acabará de atingir uma das agentes do FBI mais temidas do país. Samantha Carter quase caiu no chão, mas suas mãos se fecharam em punhos, seu olhar tornou-se gélido e uma aura de poder a acompanhou. Ela não gritou, não implorou. Lentamente ergueu o queixo, os olhos fixos em Jack com uma intensidade que congelou o ar ao redor deles. Jack sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela mulher não era uma cidadã comum. Uma faísca de raiva e determinação brilhou em seus olhos, e antes que pudesse reagir, Samantha empurrou sua mão com uma força que o fez cambalear para trás. Os transeuntes recuaram instintivamente, testemunhando a força incrível da policial. Você cometeu um erro grave, disse Samantha com voz firme e inabalável. Um erro do qual você se arrependerá. Naquele momento, Jack percebeu que havia se colocado numa situação que poderia arruinar sua carreira e sua vida. A mulher que ele havia humilhado não era apenas poderosa, ela era implacável. E naquele dia, naquele beco gelado, a roda do destino começou a girar. Jack Reynolds deu um passo para trás, ainda abalado pelo poder inesperado da mulher que acabará de atingir. Seus olhos se estreitaram, meio raiva, meio medo. Ele se endireitou, tentando recuperar a compostura, mas algo no olhar de Samantha Carter o paralisou. Samantha não demonstrou nenhum sinal de medo. Calmamente colocou a mão sobre seu distintivo do FBI, fazendo-o brilhar na penumbra dos postes de luz. Jack Reynolds, policial de Charleston, disse ela com voz fria, porém controlada. Você acabou de agredir um agente federal. Suas ações têm consequências. Os transeuntes prenderam a respiração. Alguns cochichavam, outros filmavam com seus celulares, conscientes de que estavam presenciando algo sério. Jack gaguejou. Eu não sabia, Samantha o interrompeu com um gesto brusco. Você deveria saber disso. A lei não tolera esse tipo de comportamento, e muito menos contra um agente federal. A tensão no beco era palpável. Jack sentia a raiva crescer, mas um medo surdo começava a corroê-lo. Samantha não demonstrava hesitação, nenhum sinal de fraqueza. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que parecia penetrar a alma. Sem aviso prévio, Samantha deu um passo em direção a ele. Jack recuou instintivamente. Ela ainda falava calmamente, mas cada palavra soava como um golpe de martelo. Você vai aprender que suas ações têm um preço. E acredite em mim, esse preço será muito alto. Jack tentou organizar seus pensamentos, mas estava indefeso, tanto física quanto psicologicamente. Ele nunca havia enfrentado ninguém como ela. Ela não era apenas uma mulher negra que ele pudesse intimidar ou ridicularizar. Ela era uma agente de elite, altamente treinada, formidável e implacável. Naquele exato momento, Jack soube que seu dia, e provavelmente sua carreira, tinham acabado de mudar drasticamente. Ele tinha acabado de conhecer alguém que jamais se deixaria intimidar, alguém capaz de colocá-lo em seu devido lugar num instante. E Samantha sabia disso. Jack Reynolds voltou para casa naquela noite com a cabeça ainda fervilhando de raiva e incredulidade. Ele repetia para si mesmo que Samantha Carter era apenas uma mulher, mas cada vez que via aqueles olhos escuros novamente, sentia o medo corroendo por dentro. Na manhã seguinte, ele recebeu um telefonema inesperado de seu superior. Sua voz tremia levemente. Jack, você foi convocado para uma investigação interna. Esteja preparado para tudo. Jack sentiu o coração acelerar. Percebeu então que Samantha já havia começado a usar os canais oficiais para pressioná-lo. Sua ação impulsiva do dia anterior não era mais um incidente isolado, havia se tornado um sério problema legal. Enquanto isso, Samantha Carter conduzia sua investigação. Ela queria justiça não apenas pela agressão, mas também para enviar uma mensagem clara. Ninguém podia se dar ao luxo de subestimá-la. Ela reuniu as provas, vídeos de testemunhas, depoimentos e laudos médicos.
Tudo estava pronto para desmascarar Jack Reynolds. Jack, por sua vez, sentia-se encurralado. Tentou contatar colegas em busca de apoio, mas todos sabiam que ele havia ultrapassado os limites. Sua arrogância habitual transformou-se em pânico silencioso. Ele sabia que não sairia ileso dessa situação. Chegou o dia da audiência interna. Samantha entrou na sala, imponente e calma, como se controlasse cada respiração de Jack. Os membros da comissão disciplinar olharam para ela com respeito. Jack permaneceu ereto, mas suas mãos tremiam levemente. Samantha falou: "O Sr. Reynolds agrediu um agente federal em serviço. Um ato que não é apenas ilegal, mas totalmente inaceitável." A cada palavra, Jack sentia sua reputação desmoronar. As provas eram irrefutáveis, as testemunhas confiáveis e Samantha, implacável. No fim das contas, Jack saiu da sala humilhado e atordoado. Ele entendeu uma coisa: acabará de conhecer alguém que jamais deveria ter subestimado. Mas Samantha não pararia por aí. Ela queria que ele aprendesse a lição de verdade, e o que ela havia planejado para ele o marcaria para sempre. Algumas semanas após o incidente, Jack Reynolds tentou retomar seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas o medo e a humilhação o seguiam a cada passo. Cada olhar de seus colegas parecia julgá-lo, e ele sabia que Samantha Carter ainda não havia terminado seu plano. Certa manhã, enquanto patrulhava uma rua comercial, ele recebeu um chamado pelo rádio. Uma altercação acabará de começar perto de um shopping center. Ainda cheio de orgulho e autoconfiança, Jack acelerou, pronto para retomar o controle. Ao chegar, ele avistou Samantha no meio da multidão. Ela não estava ali por acaso. Seus agentes a apoiavam, e a cena parecia perfeitamente orquestrada. Samantha percebeu, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seu rosto. "Jack Reynolds", disse ela calmamente, "parece que você ainda tem algumas lições a aprender." Antes mesmo que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Samantha deu instruções precisas a vários agentes disfarçados que o cercavam. Num instante, Jack estava cercado não pela força bruta, mas por uma estratégia meticulosa que o paralisou mental e fisicamente. Os transeuntes observavam incrédulos enquanto um policial era neutralizado pelos métodos implacáveis de um agente federal. "Você acha que seu status a protege", disse Samantha com a voz gélida. "Hoje, você entende que suas ações têm consequências." Jack tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Cada movimento que fazia para se defender era antecipado e neutralizado com uma precisão que o deixou atônito. A multidão prendeu a respiração enquanto a humilhação de Jack se tornava pública. Após vários minutos que pareceram uma eternidade, Samantha aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. "Você deverá redigir um relatório completo sobre sua conduta e participar de um treinamento obrigatório sobre respeito e ética profissional. E acredite, desta vez não haverá desculpas." Jack sentiu o peso da humilhação cair sobre ele. Pela primeira vez, percebeu que havia subestimado a força, a inteligência e a determinação de Samantha Carter. Enquanto ela se afastava, a multidão aplaudiu, e Jack soube que acabará de vivenciar um momento que jamais esqueceria. Samantha transformará sua vingança em uma lição, e não havia como escapar dessa realidade. Poucos dias após a humilhação pública, Jack Reynolds pensou que poderia retomar alguma aparência de normalidade. Mas Samantha Carter não lhe deu trégua. Ela havia preparado a etapa final de sua lição, e desta vez, seria irreversível. Samantha contatou a unidade disciplinar do Departamento de Polícia de Charleston e encaminhou todos os relatórios, vídeos e depoimentos de testemunhas relacionados à agressão. Mas ela não parou por aí. Usou sua rede de contatos no governo federal para verificar o histórico de Jack, queixas anteriores, abuso de poder, comportamento agressivo. Tudo foi meticulosamente compilado. Chegou o dia da reunião final. Jack entrou na sala do chefe de polícia, confiante, mas nervoso. Esperava uma simples advertência, talvez uma suspensão. Mas o que o aguardava superou em muito seus piores pesadelos. Samantha Carter entrou na sala, acompanhada por 2 agentes federais. O chefe de polícia, geralmente severo, mas imparcial, levantou-se e anunciou: "Jack Reynolds, após análise de suas ações e conduta geral, você está suspenso e proibido de patrulhar até segunda ordem. Uma investigação federal está em andamento." Jack sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Cada momento de arrogância, cada gesto impulsivo o alcançou. Samantha, calma como sempre, deu um passo em sua direção. "Espero que você entenda a gravidade de seus atos", disse ela, com seus olhos escuros penetrando sua alma. "E que você nunca mais cometa o erro de subestimar alguém." Para Jack foi uma queda completa.
Sua reputação foi destruída, sua carreira suspensa e ele carregou o peso da humilhação pública. Mas Samantha sabia que não era apenas uma vitória pessoal, era uma mensagem para todos aqueles que pensam que a força ou o racismo podem ficar impunes. Ao sair da sala, Jack observou Samantha se afastar, impressionado apesar de si mesmo. Ele acabará de conhecer uma mulher cuja força, inteligência e determinação superavam tudo o que ele já havia conhecido. E sabia no fundo que sua vida nunca mais seria a mesma. O vento gélido de Charleston soprava pelas ruas novamente, mas desta vez Jack sentiu uma dura realidade. A justiça pode ser implacável, e ele acabará de aprender isso da pior maneira possível. Alguns meses depois, Charleston parecia ter voltado à sua rotina diária. Mas para Jack Reynolds, cada passo pelas ruas o fazia lembrar do incidente com Samantha Carter. Sua carreira havia sido suspensa e ele fora obrigado a passar por um treinamento intensivo em ética, respeito e procedimentos. Cada dia era um lembrete de que a força bruta e a arrogância tinham um preço. Por sua vez, Samantha continuou sua missão com o mesmo rigor. Ela havia sido chamada de volta para uma investigação mais complexa, desta vez sobre uma rede criminosa local. Mas a lembrança de Jack permanecia gravada em sua mente, não como rancor, mas como uma lição que ela havia ensinado com precisão. Sua reputação como agente inabalável havia sido ainda mais fortalecida, e a cidade agora sabia que ninguém poderia intimidá-la. Após várias semanas de reflexão, Jack começou a se redimir. Ele se envolveu em programas de conscientização e educação sobre direitos civis. Cada encontro com a comunidade o fazia lembrar o quão ingênuo e perigoso ele havia sido. Ele entendeu que não se tratava apenas de salvar sua carreira, mas de mudar sua própria visão de mundo. Certa noite, ao sair de um centro comunitário, ele avistou Samantha ao longe, conversando com colegas. Ela também o notou e acenou brevemente com a cabeça, uma mistura de reconhecimento por seus esforços e uma lembrança de sua autoridade inquestionável. Jack sabia então que jamais poderia esquecer aquela mulher que o desafiara e o colocará em seu devido lugar. Mas também sabia que agora podia escolher um caminho diferente, um caminho mais humilde e respeitoso. E Samantha, enquanto se afastava pelas ruas geladas de Charleston, simplesmente pensou: a justiça nem sempre é brutal, mas é sempre precisa.